Boa tarde aí, pessoal. Eu sou o Matheus Guimarães, eu sou programador, sou educador, que é um nome chique para quem faz videoaula. Acho que alguns me conhecem daqui de alguns lugares. E comecei a estar envolvido em palestra ano passado, vim para o PHP Summit, esse ano palestrei na Laracon Europa também. E hoje a gente fala um pouquinho sobre modularidade em geral, mas mais especificamente sobre monolitos modulares. Então, meu nome e minhas redes sociais aí, para quem quiser dar uma olhada. E esse QR Code aí leva para um Linktree com todos os meus links, um jabá rapidinho. E é tudo de graça também, então não tem nada pago. E deixa uns 10 segundinhos aí. E esse outro QR Code leva para a inscrição de um formulário para um projeto que eu quero lançar de educação em português, que eu só faço coisa em inglês ano que vem. Então, quem quiser dar uma olhada aí também. Mas vamos lá. Modularidade. Quando a gente fala em modularidade, geralmente se pensa ou em microserviços, ou tem gente que pensa em DDD, por exemplo. Tem gente que pensa em ports and adapters, que são padrões e filosofias, antes que alguém me crucifique por falar que DDD é um padrão, que promovem modularidade, mas são implementações de modularidade. Então, como eu falei, a gente pensa em DDD, a gente pensa em microserviços, e modularidade se refere a desmembrar uma aplicação em pequenas partes que se comunicam para atingir um objetivo. Então, por exemplo, o kernel do Linux é modular. Frameworks como o Symfony, principalmente o Symfony, são modulares. Os componentes do Laravel, os Illuminate Components, são modulares também. Mais acoplados, mas ainda modulares. Então, um módulo é algo que é pequeno, que é autocontido, que tem um propósito bem específico e que tem como ser desenvolvido de forma independente. Essa é uma parte importante. Então, bora falar rapidinho de monolito e microserviços. Um monolito, de forma bem simplória, é quando você é uma aplicação e você tem um artefato para integrar, por exemplo. Então, está tudo compactado junto. E tem algumas vantagens. Geralmente, você tem um banco de dados rodando só. Geralmente, você tem uma pipeline só também. A infra é bem mais simples, já que você não tem que orquestrar múltiplos serviços. A comunicação, geralmente, é feita por chamadas de métodos, ou seja, ela é intraprocesso, é comunicação local, você não envolve a rede no meio. Então, de forma geral, é uma arquitetura menos complexa, no sentido de complexidade essencial mesmo. Para conseguir fazer um monolito rodar, você tem menos esforço do que uma arquitetura orientada a serviços. Com microserviços, você tem diversas aplicações, que cada uma tem um propósito bem específico, ou seja, naturalmente você é forçado a ter modularidade, porque senão não vai rodar. Geralmente você tem múltiplos bancos de dados, você vai ter pipelines distintas por aplicação, a infra vai ser bem mais complexa, porque você vai ter que orquestrar e entregar todas as aplicações separadas. A comunicação é muito mais complexa também, porque não é mais local, não é intraprocesso, é por rede. Seja usando de gRPC, HTTP, seja por eventos, vai ter rede envolvida. Deixa eu voltar aqui, que não era hora disso aqui agora. Então, quem aqui já quebrou produção? Levanta a mão aí. Tá. Deixa eu levantar também. Quem aí já recebeu uma tarefa de mudar alguma coisa num componente A, mudou essa coisa no componente A e quebrou o resto da aplicação? Então, qual é a causa disso? Geralmente, a gente pensa em acoplamento. E está envolvido, mas eu acho que o problema não é o acoplamento. Então, isso aqui é o que acontece quando a gente quebra a aplicação. Eu acho que não é acoplamento. Eu acho que isso é você ter componentes mal delimitados. Então, quando você mexe no componente A e ele quebra o componente B, certamente tem acoplamento no meio. Mas o problema é que o componente A está interagindo com pessoas que ele não deveria. Então, você tem um problema de limites de módulos, limites de componentes. E é disso que a gente vai falar. Então, pega uma aplicação aqui fictícia, um e-commerce, por exemplo, que você vai ter um módulo de produto, um módulo de estoque, um módulo de envio. Mesmo que você não tenha esses módulos bem definidos na sua aplicação, eles existem.
Você consegue parar e falar, não, pô, eu tenho aqui uma parte que lida com produto, eu tenho uma parte que lida com checkout, eu tenho uma parte que lida com pagamentos. E no monolito, o que a gente vê geralmente são essas relações entrelaçadas, de forma desordenada, de forma caótica. Então, se você parar, você consegue falar, pô, tenho esses componentes aqui no meu sistema, mas a forma como eles estão arranjados é caótica. Quando a gente fala de um microserviço, a gente é forçado a ter essa separação física entre serviços. Então, não tem como você ter uma arquitetura baseada em microserviços onde você tem isso entrelaçado. Tem como fazer cagada com microserviços? Tem. Mas isso não tem como, porque você tem uma separação física. Você não tem como, por exemplo, pegar ali um módulo de produto e fazer uma chamada para uma API interna do módulo de estoque, porque você não tem acesso. É a mesma coisa quando você integra com uma API. Você vai integrar com o meio de pagamentos. Você não tem acesso à implementação interna daquilo. Ele te oferece um contrato, ele te oferece um endpoint, ele fala, opa, isso aqui é a minha API pública e é o que você pode acessar. Então, você tem uma barreira física intransponível e o limite de cagadas que você pode fazer nesse sentido é reduzido. Então, só para recapitular. Com o monolito, você geralmente tem um repositório. Óbvio que tem como fazer múltiplos repositórios, mas, em geral, é só um. A infra é bem mais simples de ser testado, porque você não tem chamadas de rede no meio, está tudo junto. Enquanto que com microserviços você vai ter, geralmente, óbvio que dá para fazer monorepo, por exemplo, mas você vai ter múltiplos projetos, a infra é bem mais complexa, tem que orquestrar tudo. O que você tem no monolito, por exemplo, que pode ser uma transação no banco, no microserviço vai ter que ser uma transação orquestrada. Não tem como você rodar uma transaction e, se algo falhar, desfazer tudo. Você vai ter que ter eventos compensatórios. Então, a complexidade essencial é muito maior. E quando eu falo complexidade, eu geralmente estou me referindo à complexidade essencial, que não é necessariamente ruim. É só que, para você fazer um microserviço rodar, é mais complexo. E, obviamente, você não tem chamadas locais, você tem chamadas de rede. Então, quando a gente fala de monolito, a gente geralmente pensa nisso aqui, que é o Big Ball of Mud, que é o que eu falei. Então, você tem módulos mal definidos, você não tem contratos, você tem um altíssimo nível de acoplamento. E quando a gente fala de monolito, a gente geralmente está pensando nisso, que é inclusive um motivo porque muita gente acha, não, pô, microserviços é melhor. E microserviços têm muitas vantagens, principalmente no lado organizacional, mas esse lado de limitar contextos e componentes não é exclusivo de microserviços. Pode parecer porque ele te força, você não tem outra opção, mas não é exclusivo de microserviços. Então, vamos falar de contratos. O que é um contrato? Imagina que você tem lá uma chamada de rede para uma API que você integra. Essa API, qualquer que seja, vai te oferecer um contrato. Ela vai te dar uma lista de endpoints que você pode bater, você vai ter um esquema que você pode enviar e um esquema que você recebe. Isso é um contrato. Quem te dá o contrato é o provedor. E quem quer integrar com esse provedor tem que seguir o contrato. Se não seguir o contrato, não funciona. Se o provedor quebrar o contrato, uma breaking change, quebra tudo também. Exemplo simples aqui. A gente tem uma classe user e a gente tem uma classe token issuer. Então, a gente está gerando um token para um usuário. A gente tem contratos aqui. Na parte desse DTO aí, nesse usuário, a gente tem um contrato que estabelece quais são as propriedades desse DTO. E no lado do token issuer, a gente tem um contrato também. A gente tem um método, a gente tem uma assinatura para esse método. Então, o produtor e o consumidor sabem quais informações são disponíveis. Quem está chamando ali o token issuer sabe quais são os argumentos que ele leva, e quem está criando aquele objeto ali sabe também quais são as propriedades que ele leva. Isso são contratos. Quando a gente fala de contrato, a gente geralmente pensa em quê? Interface. Mas não é só isso. Métodos são contratos, propriedades são contratos também. Outro exemplo. A gente tem aqui um serviço de pagamentos, que recebe um payment gateway, que pode ser uma interface nesse caso. Ele tem um método muito simples, com uma assinatura simples também. Isso também é um contrato. Se a gente não seguir esse contrato, não roda. Vai dar pau. Mesmo que a gente não tivesse tipos, provavelmente ia quebrar também. E ali no pay order, que é alguém que consome esse payment service, ele é o consumidor, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que respeitar o contrato do produtor. Legal. Vamos falar agora de monolitos modulares. Lembra daquele exemplo que a gente deu, que tinha produto, warehouse e módulo de envio, que estava tudo entrelaçado?
a gente consegue, pelo menos no modelo mental, dividir aquilo. A gente consegue separar o que é o quê. Então, a gente sabe que a gente tem um módulo de produto, a gente sabe que a gente tem um módulo de warehouse, e a gente sabe que a gente tem um módulo de envio. O problema aqui é que a forma como eles são orquestrados e a forma como eles interagem entre si é caótica. Então, novamente, isso aqui é importante. Apesar da gente conseguir montar o mapa mental, a forma como a gente implementa isso é importante. Porque é aqui que entra acoplamento e limite de contextos. Isso aqui é um exemplo de algo que não tem esses limites. Então, dá para ver que um módulo interno ali do envio chama um módulo interno do produto, um módulo interno do produto chama um módulo do estoque, e é bem desordenado. Então, quando a gente fala de modularização também, a gente geralmente pensa na estrutura de pastas. E essa parte ela é importante, mas ela é a parte menos importante. Essa é a parte tática. Geralmente, a gente lida com softwares agrupados por tipo. Então, você tem, por exemplo, tudo que é relacionado a HTTP dentro do diretório HTTP. Tudo que é relacionado a modelos dentro do diretório de modelos. E isso te dá uma estrutura em árvore. Eu ia usar o iPad para desenhar aqui, mas não deu certo. Isso te dá uma estrutura em árvore. O problema disso é que componentes geralmente interagem formando um grafo, não uma árvore. Se você tem uma pasta com tudo relacionado a modelos, por que a parte de envio e a parte de produto estão lá, se eles não são a mesma coisa? Então, isso é algo interessante a se ver. Uma outra forma de organizar as aplicações é por módulos. Então, nesse exemplo aí, tem 3 formas diferentes de organizar uma aplicação. A primeira é você ter um módulo, e dentro desse módulo você agrupar por tipo. Então, apesar de você ainda ter um agrupamento por tipo, o ponto de entrada é o módulo. Você sabe que tudo dentro daquele módulo é coeso, faz parte, tem o mesmo objetivo. Uma outra forma é usando, por exemplo, padrões táticos de DDD, que é geralmente o que o pessoal pensa em modularização. Então, você pode dividir entre o que é aplicação, o que é domínio e o que é infra. E uma terceira forma, muito comum hoje em dia, são o que a gente chama de vertical slices, que você pega uma feature da sua aplicação e você corta ela verticalmente. Você coloca tudo que faz parte daquela feature junto, sem delimitar nada, sem ter nenhum tipo de camada. Então, tudo que é relacionado a pagamento vai junto. View, service provider, modelos, agregados, eventos, tudo junto. Mas, como eu falei, essa parte de separação lógica, ela não é a parte mais interessante. E, novamente, quando você pega uma arquitetura de microserviços, essa é a parte forçada. No monolito, você tem como fazer essas cagadas. Em microserviços, você tem uma separação física. Aqui a gente está falando de separação lógica. O que garante que a gente vai seguir isso? Nada. A gente pode fazer cagada do mesmo jeito. E aí vai da gente não fazer essas cagadas. Então, o que eu quero falar hoje é sobre comunicação entre módulos. Pensa aqui naquele exemplo de novo. Você tem uma aplicação interagindo com um gateway de pagamentos qualquer. Tanto a requisição quanto a resposta são contratos. Quem define o contrato é o provedor. Então, ele te fala o que ele espera receber e o que ele vai te entregar. A mesma coisa ocorre com microserviços. O serviço vai te dizer o que ele espera receber e o que ele vai te entregar. E aí os consumidores vão seguir isso e fazer todo o negócio funcionar. Então, é importante entender que um contrato não é só uma interface. Um contrato é qualquer coisa que gera expectativas sobre quem consome e quem produz. Isso aqui é um exemplo de contrato. Legal. Aqui tem um exemplo de uma aplicação modular. Se você for lá no Laravel, no repositório, você vai ver que tem vários componentes. Esses componentes se comunicam entre si. Então, por exemplo, a parte de autenticação se comunica com o Event Bus do Laravel, que é outro componente. Como é que ela faz essa comunicação? Através de contratos bem definidos. Então, você tem um nível, no caso do Laravel, até um pouquinho maior, de acoplamento, mas você ainda tem coisas bem divididas. O que é autenticação tem autenticação, o que é Event Bus está no Event Bus, o que tem relação com container está no container, e essa comunicação se dá através de contratos bem definidos. Mesma coisa com Symfony. O Symfony é um exemplo até melhor disso. É algo bem modularizado. Cada componente funciona de forma isolada. E pode ser desenvolvido de forma isolada. E se a gente fizer a mesma coisa, se a gente pegar essa parte legal de microserviços, que é a forma como a comunicação flui, e aplicar no monolito, a gente chega no monolito modular. Então, se a gente pegar aquele exemplo lá, de um checkout, que você tem um módulo responsável por compras, você tem um módulo responsável por pagamentos,
e você tem um módulo responsável por envios. E você dividir isso bonitinho. Se você dividir isso de uma forma que você consiga expor uma API pública através de contratos e, ao mesmo tempo, resguardar a API protegida do módulo, você chega em algo muito próximo do que a gente tem em microserviços. Então, uma regra geral é que você quer que implementações falem com contratos. No mundo ideal, geralmente seriam interfaces, mas tem vantagens e desvantagens, isso vai de cada um. Mas, de forma geral, você quer expor uma API pública em cada módulo e permitir que outros módulos falem com elas de forma limitada. Essa é a parte importante. Você quer ter um grupo bem seleto de objetos que são feitos para servirem agentes externos. Sejam esses agentes externos uma requisição HTTP, um outro módulo. Isso aqui funciona muito bem para quem conhece ports and adapters. Se você pensar em vários hexágonos, e cada hexágono sendo o adaptador de outro hexágono, é basicamente isso. Então, legal. Bora ver um exemplo aqui. Um negocinho que chama Cross-Boundary Communication, que é basicamente como você se comunica entre diferentes módulos. Então, cada módulo vai ter uma API interna. Não importa quantas classes sejam. E ele vai definir o que ele quer expor publicamente. Então, por exemplo, o módulo de pagamento, você vai ter lá integrações com vários provedores de pagamento, você vai ter classes que são responsáveis por criar registro no banco de dados, por enviar notificações, por enviar mensagens a um Kafka, por exemplo. Não faz sentido você expor tudo isso para os outros módulos, porque eles não têm interesse nisso. Os outros módulos não têm interesse nas 300 diferentes implementações de gateways de pagamento que você tem. Ele tem interesse em conseguir cobrar um cartão de crédito. Então, essa é a API pública, essa é a parte que é interessante para os outros módulos. E é nisso que você deve focar a comunicação. Então, o jeito que eu gosto de pensar disso é, você tem um módulo como um quadrado, e tudo que fica dentro desse quadrado é interno. Tudo que fica na borda é feito para se comunicar com agentes externos. Não importa a implementação, não importa se você chama de service, se vai ser um comando, apesar de comando geralmente ser interno, se vai ser uma façade, não a façade do Laravel, mas o padrão. O que importa é que o que fica ali na borda é feito para se comunicar com agentes externos. E isso te garante uma API muito mais estável. Então, se eu estou trabalhando, digamos que você tem times, você tem um time que trabalha com pagamentos, você tem um time que trabalha com envios, e você tem um time que trabalha com a parte de produto. Se o time de pagamento quiser mudar a implementação interna de como aquilo funciona, ele pode mudar tudo o que ele quiser, desde que o contrato seja respeitado. Se o contrato não mudar, todos os outros módulos vão continuar funcionando, porque para eles não mudou nada. É a mesma coisa quando você integra com uma API. Você não sabe se o seu gateway de pagamento mudou alguma coisa de ontem para hoje. Você não faz a menor ideia, porque o contrato é o mesmo. A requisição que você manda é a mesma, a requisição que você recebe é a mesma. Talvez mude, mas nunca de forma que seja uma quebra. Talvez eles adicionem mais informação, mas eles nunca vão tirar. Se eles forem tirar, eles geralmente vão lançar uma versão nova. Vai ser uma breaking change. Então, comunicação via contratos. Isso te garante que cada módulo pode ser desenvolvido de forma independente. Isso te garante que, quando você faz uma mudança no módulo A, isso não vai quebrar B, C e D. E você pode redirecionar contratos. Novamente, digamos que você tem um contrato ali de pagamento. Se você quiser mudar como aquilo funciona internamente, você consegue mudar a implementação e manter o contrato. Injeção de dependência básica. Você troca uma dependência, quem está consumindo não faz a menor ideia, e segue a vida. Então, isso aqui não tem nada de diferente de programação orientada a objetos. É isso aplicado num contexto um pouco maior, numa visão de cima, por assim dizer. Então, isso aqui foi de quando eu apresentei para o PicPay. Imagina que você tem lá o reino do HyperF. E aí você tem o palácio do Léo num lugar, e o palácio fica guardado, ninguém pode entrar no palácio. Então, se o reino A ou se o reino B quiserem falar com esse reino, eles não vão até o palácio, entram lá, opa, Léo, vem aqui. Não. Vão falar com o informante ali na porta, vão falar o que eles querem, o informante leva lá para o Léo responde e eles devolvem essa resposta. Então, é basicamente isso. Outro exemplo, você tem duas cidades. A prefeitura A não vai lá dentro da prefeitura B e passa uma informação. Você tem esses agentes na borda que são similares a também, talvez, a camadas anticorrupção em alguns sentidos, que são responsáveis por traduzir mensagens que vêm de fora para algo que faça sentido internamente para o módulo. E é aí que as implementações vão bater. Elas nunca vão bater. Uma forma simples de pensar é, cada módulo vai ter uma API interna e externa, uma API pública, uma API privada.
Qual que é o problema? No monolito, você não consegue garantir isso, porque nada impede o módulo A de instanciar uma classe interna do módulo B e fazer o que ele quiser. Até tem com algumas ferramentas que a gente vai ver mais à frente, mas é importante você ter noção do que você está fazendo. Se você quer fazer cagada, você vai fazer cagada, inclusive em microserviços. Então, vamos falar agora rapidinho de Data Transfer Objects. Um Data Transfer Object ele é um objeto simples de PHP, ele não tem comportamento, ele só tem estado, e a gente usa ele para passar informações de um lugar para o outro. Aqui tem um exemplinho de um DTO. Por que isso aqui é importante? Qual é a diferença de eu passar isso aqui e de eu passar uma entidade, ou uma classe interna do meu módulo? Bom, sendo bem honesto, não tem diferença nenhuma, uma classe qualquer. A diferença é que o intuito de um DTO é estabelecer um contrato. E o intuito de um DTO é de ser usado para passar dados de um lado para o outro. Então, quando eu crio uma classe que eu sei que é um DTO, eu sei que eu tenho que manter um contrato ali, eu sei que eu tenho que tomar cuidado, eu sei que aquilo vai ser usado em outros lugares, e eu sei que vai ter type hint em cima disso. Enquanto que se eu tenho uma classe interna de um módulo, eu sei que eu tenho um pouquinho mais de margem para mexer, porque eu sei que aquilo, pelo menos, não deveria estar sendo usado por outros módulos. Então, um DTO, bem simplesinho mesmo, é só uma classe com primitivos que você usa para passar informação de um lado para o outro. Ah, mas por que eu não uso um array associativo, que é um dicionário? Primeiro, porque dicionário no PHP é um problema à parte. Mas, segundo, porque quando você usa um array associativo, um hash map, você não sabe o que tem nele. Pode vir qualquer coisa. Você não tem como garantir um contrato. Você não tem como garantir que vai ter nenhuma dessas propriedades aí. Então, não façam isso. Um exemplinho aqui de um checkout, bem crudizão mesmo. Então, a gente recebe uma requisição, a gente calcula um total, a gente cria uma compra no banco de dados, a gente adiciona itens da compra para essa compra, ali a gente decrementa a quantidade de estoque do produto. E, então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente calcula o total, a gente está batendo em algo que seria a responsabilidade de outro componente. Quando a gente cria uma compra, a gente está batendo em algo que é responsabilidade de outro componente. Quando a gente decrementa o estoque de um item, a gente está batendo em algo que é responsabilidade de outro componente. Isso aqui vai funcionar? Vai funcionar. Mas você tem várias responsabilidades diferentes aqui. Quando a gente cria um pagamento, novamente, outro componente. Então, só aqui a gente tem 5 componentes envolvidos. Certo? Inclusive a parte de envio. Isso aqui vai funcionar? Isso aqui vai funcionar, mas você tem um acoplamento muito forte entre componentes que fazem coisas diferentes e você está batendo no que seria a API interna de cada um. Então, como é que a gente corrige isso? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é extrair a maioria das coisas para um comando. Então, você cria um comando chamado purchase items, por exemplo. Isso aqui é o que na comunidade Laravel a gente chama de ação, que é basicamente um comando que se auto... qual a tradução de handle? Que se autogerencia, por assim dizer. Então, você tem ali uma abstração que pega todos os itens de um carrinho, você passa por esse comando e você só lida com a resposta. Então, pelo menos você tirou isso do controller, ficou um pouquinho mais limpo. Mas se a gente olhar esse comando, ele não é muito melhor, ele é basicamente a mesma coisa. Você ainda tem ali uma compra sendo criada, você tem o estoque de um produto sendo decrementado direto no banco de dados, você tem um pagamento sendo criado e você ainda tem ali o envio sendo criado também. Tudo de forma síncrona, que não é um problema por si só, mas pelo menos está numa outra classe, fica menos pior. Legal, como é que a gente resolve isso? Isso aqui é o que a gente tem nesse exemplo. A gente tem essa classe Purchase Items, e ela bate em todos esses módulos diferentes aí. Esses módulos existem de forma lógica no projeto? Não sei. Talvez não tenha uma pasta ali para a parte de produto. Mas, certamente, se você pensar, você consegue determinar que o envio não tem nada a ver com a compra em si. É uma parte separada. Tem a ver, tem uma relação. Mas o envio é enviar algo pelo correio. Não tem a ver com alguém comprar um item, não tem, com ato de compra. Se a gente organizar isso um pouquinho mais, a gente consegue pensar assim. Eita, o que houve? Espera aí. Problemas técnicos. Deixa eu ver aqui.
Voltou? Voltou. Não, não voltou não. Calma aí, que até fechou aqui não hoje. Foi, voltou, né? Tá, legal. Não, não voltou não. Voltou só aqui. Foi, legal. Então, se a gente organizar isso, não necessariamente no código, a gente consegue ver que a gente tem alguns componentes diferentes. A gente tem um componente que lida com compra, a gente tem um componente que lida com estoque, a gente tem um componente que lida com pagamento, e a gente tem um componente que lida com envio. Repara que eu coloquei alguns itens na borda dos módulos, porque esses são as classes que a gente pode usar para expor uma API pública de cada módulo. Não necessariamente tem que ter essa nomenclatura, mas esse é um jeito de fazer isso. Então, você tem a parte interna de cada módulo, por exemplo, o módulo de pagamento vai ter, por exemplo, uma entidade de pagamento e diversas integrações com gateways. O módulo de envio vai ter uma entidade que representa um item que foi enviado e talvez ele tenha que saber onde esse item está na ordem de entrega. Então, você tem esses agregados aí dentro, mas a parte que chama eles, que é o Purchase Items, não tem interesse nisso. Ele tem interesse em quê? Em talvez diminuir o estoque de um item. Ele se importa como isso é feito, é uma chamada HTTP, bate no banco, não faz diferença. Ele só quer decrementar o item. E a mesma coisa para os outros módulos. Então, como é que a gente pode implementar isso? Não é muito difícil. Se a gente pegar aquele exemplo ali, a gente pode introduzir umas abstrações que vivem nos seus respectivos módulos, que expõem uma API pública para que qualquer um possa usar. Então, algumas coisas para reparar aí. Repara que ali, onde... Opa, passei. Como é que eu volto? Repara que ali, onde a gente tem esse serviço de inventário, a gente não passa uma entidade de produto, a gente passa um ID de produto. Então, a gente só passa primitivos aqui. Isso tem algumas desvantagens. Você geralmente termina com um modelo de domínio um pouquinho mais anêmico. E, por outro lado, você reduz o acoplamento entre os módulos. Então, agora, para a parte de decrementar o estoque de um item funcionar, ela não depende de uma entidade de produto. Ela precisa de um ID, porque ela precisa saber qual item decrementar, mas é só isso, é um detalhe. Se isso vai ser feito numa coluna no banco de dados, pode ser. Se ficar muito complexo e você precisa de um sistema de estoque mais complexo, que lida com diversos fornecedores, você consegue mudar essa implementação sem mudar nada nos consumidores, porque o contrato vai ser o mesmo. Ele ainda vai receber um ID de um produto e quantos itens tem que diminuir. Então, é como se fosse uma porta de entrada para você passar uma mensagem para o módulo de forma interna. Então, o que a gente fez aqui? A gente introduziu esse Inventory Service, que diminui o estoque de um item. A gente introduziu um serviço de pagamento também, que paga uma compra. Ele não se importa como essa compra foi... Essa classe específica não se importa qual vai ser o gateway que vai ser usado, quantos registros no banco vão ser criados, se vai ser no banco ou se vai ser em outro banco, se vai ser uma chamada HTTP. Isso é detalhe de implementação que não interessa para cá. Então, a gente extraiu para módulos, a gente expôs uma API pública, mas a gente já está acoplado a elas, porque a gente tem uma dependência direta nessas classes. A gente não consegue terminar o processo de checkout sem fazer tudo isso de forma síncrona. Então, a gente resolveu um problema. A parte de estar acoplado a essas dependências não é necessariamente um problema, é uma característica. Se você precisa que isso funcione de forma síncrona e que se der um problema tudo seja revertido, põe dentro de uma transaction e segue a vida, é isso mesmo. Mas tem outras alternativas também. Só para o Mac não dormir aqui. Então, vamos olhar aqui rapidinho em comunicação por eventos. Quando a gente lida com comunicação por eventos, a gente diminui o acoplamento entre diferentes componentes, porque esses componentes não vão mais nem saber que os outros componentes existem. E a gente vai ver um exemplo rapidinho. A gente tem maior extensibilidade. O que é que eu quero dizer com isso? Imagina que você fez um checkout lá, e seu chefe chega e fala o seguinte: então, agora a gente tem que dar um prêmio para quem gastar mais de R$ 1.500 no site. Aí, o que é que você vai? Você vai lá, coloca um ifzão da massa. Se a compra foi mais de R$ 1.500, dá um prêmio para a pessoa. Aí ele chega e fala: então, agora, se a compra foi feita pelo estado do Pará, tem que jogar para outro sistema, que é outra entregadora. Aí você coloca mais um if. Aí ele pede uma terceira coisa, você coloca mais um if. Se você tem um evento, a gente já vai ver como é que isso funciona, você desacopla a comunicação entre esses módulos, porque eles não mais se comunicam diretamente. Eles nem sabem que os outros módulos existem. Eles se comunicam com o evento, com o broker. Quais são as desvantagens? Você vai ter, geralmente, consistência eventual.
Não necessariamente tudo que você precisa vai ser criado de uma vez. Você precisa de ações compensatórias. Então, se você tem, por exemplo, um checkout orientado a eventos e você publica que uma compra foi feita, você vai ter um evento para pagar aquela compra. Se esse pagamento falha, você vai publicar um evento falando que o pagamento falhou e aí você reverte o que você precisar. É mais complexo do que ter tudo junto dentro de uma transação, por exemplo. E é mais complexo. Então, vamos lá, vamos olhar isso aqui. Qual é a diferença aqui? Reparem que aqui nessa imagem, nenhum módulo se comunica diretamente com o outro. Todos eles se comunicam ou com o Event Bus ou com o Event Broker, não importa, mas tudo que eles fazem é publicar um evento. E esse evento contém toda a informação necessária para que outros módulos possam consumir esse evento. Então, aquele exemplo que a gente usou, a gente ia publicar um evento de que uma ordem foi iniciada, uma ordem de compra foi iniciada, e aí, por exemplo, o módulo de pagamento pode escutar esse evento e tentar pagar a compra. À medida que isso acontece, esse módulo pode publicar um outro evento falando que um pagamento foi sucedido. E aí o módulo de envio pode escutar esse evento e iniciar o envio. O seu chefe chegou e pediu lá um módulo de prêmios, dependendo de quanto a pessoa gastou. Ao invés de assinar um if lá, você simplesmente coloca um novo módulo para escutar para esse evento. Então, você não tem nada de acoplamento entre quem produz o evento e quem consome ele. Tem como fazer cagada aqui? Tem. Você pode colocar no evento, por exemplo, informação interna do módulo. E aí os outros serviços vão ter que bater no módulo de qualquer jeito. Mas se você fizer isso aqui com um pouquinho de carinho, vai dar certo. E é aqui que, por exemplo, entram os DTOs que a gente falou. Lembra que um DTO é um contrato que a gente usa para passar dados de um lado para o outro? Então aqui, por exemplo, a gente não quer passar uma entidade interna. A gente quer só passar quanto foi o valor da compra, quem comprou, o endereço, para os outros consumirem. Então, bora dar uma olhada nisso. Aquele exemplo se transforma nisso. A gente só cria uma ordem no banco e publica um evento. Óbvio que na vida real você vai querer usar, por exemplo, um outbox aqui, mas para simplificar. Então, você publica um evento falando que uma ordem foi iniciada, e é isso, acabou. Essa parte, esse componente só faz isso, ele não se preocupa com mais nada. Outro componente vai escutar isso, por exemplo, essa classe payOrder, ela vai escutar por esse evento de que uma ordem foi iniciada, e ela vai tentar efetuar um pagamento em cima dessa compra. Se o pagamento der errado, ela vai publicar um evento de que o pagamento falhou. Se o pagamento der certo, ela vai publicar um evento de que o pagamento foi sucedido. A parte ali de lidar com o estoque, completar a compra, avisar que ela foi completa, que ela foi paga. A parte de lidar com o estoque, de enviar o item, todas vão escutar, por exemplo, a esse evento de pagamento sucedido. Que é o que acontece. Se o pagamento passar... Por exemplo, quando você compra na Amazon, provavelmente internamente é isso que acontece. Se você vê, quando você compra, a compra não fica completa exatamente naquela hora. Demora um pouquinho. Você recebe 2 e-mails. Um de confirmação de compra e um de confirmação de pagamento. Então, você tem esses eventos que são bem granulares, são bem pequenos, fazem uma coisa bem específica, desculpa, não eventos, mas handlers, listeners, subscribers, ouvindo esses eventos. E a vantagem aqui é que cada um faz algo bem específico, bem pequeno. Você não tem acoplamento entre eles, porque isso está sendo publicado via um broker, por exemplo. E a desvantagem é que você vai ter consciência eventual, você vai precisar de eventos compensatórios. E uma desvantagem muito grande também é que fica um pouco mais difícil de entender o que um processo faz. Se é tudo síncrono, tudo num blocão, você entra lá no checkout e você vê tudo o que ele faz. Se é via eventos, você vai ter que caçar os eventos e ver o que cada um faz, quais são os eventos publicados, quais são os listeners que estão ouvindo esses eventos e caçar isso. Então, essa é outra desvantagem. Quando você tem módulos, isso aqui é algo que eu estou fazendo no trabalho agora. Fica muito mais fácil extrair eles se você precisar. Principalmente se você tem os contratos bem definidos e esses limites bem definidos também. Então, por exemplo, algo que eu estou fazendo hoje no trabalho, a gente tem um legadão e a gente está extraindo para um monolito novo. O que a gente faz? A gente escolhe uma feature que a gente quer extrair, a gente adiciona abstrações para limitar essa feature dos outros componentes que consomem ela, então eles começam a se comunicar via um contrato, e depois a gente muda a parte interna. Então, atualmente, por exemplo, tem uma feature lá que está no legadão, a gente adiciona esses contratos, os módulos começam a se comunicar com ela via contratos, e o que antes eram chamados de métodos internamente, a gente troca, por exemplo, para uma chamada HTTP para o serviço novo. E todo mundo que consome isso nem sabe que mudou, continua tudo funcionando normalmente. E a gente extrai dessa forma.
Então, quando você tem esses limites bem definidos e APIs públicas bem definidas também, extrair qualquer serviço, seja numa arquitetura nova de microserviços, ou seja porque você precisa usar uma linguagem diferente para um problema bem específico, isso se torna muito, muito, muito mais fácil. Porque você não tem que mudar nada em ninguém que consome esse módulo. Você muda dentro do módulo. Um problema clássico que tem é, e se dois módulos precisarem lidar ou com a mesma entidade, ou, enfim, qualquer tipo de modelo que você pensa que faz sentido ser duplicado, ou existe um exemplo, por exemplo, lá no trabalho, a gente vende produtos. E a gente está precisando fazer algo para a parte de contabilidade, declarar os impostos corretamente, ficar mais fácil de declarar. Então, a gente tem uma entidade que chama compra. O que a gente pensa? Bom, a gente tem aqui uma entidade de compra, isso não é exatamente como ela é representada, mas isso aqui é um detail bem simples, então você tem quanto custou, quais são os itens, qual é o status, um pagamento e um usuário. E a gente pensa o seguinte, bom, a gente tem ali a compra, a gente tem algumas entidades relacionadas a ela, e a gente precisa desenvolver esse módulo de contabilidade. O que a gente faz? A gente usa o que existe no módulo de compra, a gente duplica no módulo de contabilidade, é um pouco confuso. E, geralmente, esse problema aqui é muito raro de acontecer. Quando ele realmente existe, geralmente você deixa no módulo que você acha que faz mais sentido. Mas o problema aqui é que o que a gente quer no módulo de contabilidade não é uma compra, é uma venda. Então, a gente deixa no módulo pai, não sei. Só que o que a gente quer não é uma compra, é uma venda. A gente quer uma entidade chamada sale. Por quê? Porque o que o módulo de contabilidade precisa em relação a uma compra não é o que tem na entidade de compra. O módulo de contabilidade precisa saber qual foi o estado que a compra foi feita, para lidar com o imposto de forma correta. Precisa saber quanto foi, o endereço de quem comprou. Quando a gente faz uma venda, às vezes a compra é parcelada, mas o pessoal de contabilidade lança a venda inteira. Então, eles não são a mesma coisa, eles são diferentes. Eles compartilham de alguns atributos, por assim dizer, algumas responsabilidades, mas são entidades diferentes, elas têm propósitos diferentes. Por exemplo, ali na compra, a gente não sabe em que estado foi feita, a gente sabe isso no perfil do usuário. Mas se eu faço uma relação ali entre compra e usuário e uso isso no módulo de contabilidade, e se o usuário fizer a compra e se mudar e trocar o endereço dele? A gente faz o endereço errado? Além disso, você começa a ter essa imensidão de relacionamentos e acessar dados que são principais ao domínio que você está lidando. Por exemplo, no domínio de contabilidade, saber onde a compra foi feita é fundamental. Se eu tenho que acessar esse endereço através da compra, vai para o usuário, vai para o endereço, começa a ficar uma zona. Mas essa não é a parte importante. A parte importante é que são coisas diferentes. Uma venda para a contabilidade tem coisas importantes que não são importantes para a compra. Então, isso aqui é um exemplo de uma venda. A gente tem um total, a gente sabe quanto foi pago de imposto, a gente sabe quanto foi de lucro, em qual tax bracket se encaixa, qual é o endereço onde a compra... Não o endereço do usuário, o endereço onde a compra foi feita. Isso pode ser diferente. Geralmente é igual, mas pode ser diferente. O nosso tax receipt do imposto pago, em qual balance sheet, tem umas cadernetas de balança, e a compra não necessariamente vai no mês que ela foi feita, tem umas datas de limite para cada estado. Então, são entidades fundamentalmente diferentes. Se a gente pensar rápido, a gente pensa, não, pô, a gente tem aqui um gerador de uma planilha de imposto, vamos usar o que tem mesmo, que é a compra, mas não são as mesmas coisas. Elas são coisas diferentes. E uma forma que a gente pode fazer isso é duplicar mesmo. Não é nem duplicar porque não é a mesma coisa. Eu estou me confundindo aqui, mas é isso. São coisas diferentes, então você não está duplicando. Você está criando uma outra entidade que pode ser criada a partir de uma entidade que já existe. Então, por exemplo, você criou uma compra, publica um evento de como a compra foi feita, você pode escutar esse evento e gerar uma entidade sale, que, novamente, não tem... Parece com uma compra, mas é fundamentalmente diferente. São usadas para coisas diferentes, têm dados diferentes, e nem necessariamente precisam estar sincronizadas. Então, essa é uma forma de resolver esse problema. E essa, geralmente, é a solução correta, porque, muito raramente, você tem a mesma coisa em dois módulos diferentes. Porque, se fosse, não seriam dois módulos diferentes, seriam o mesmo módulo. Então, o que mais a gente tem aqui? Que nem eu lembro mais. Então, você pode identificar essa sale, por exemplo, seja usando um UUID, que é compartilhado entre ela e a compra, seja referenciando a compra mesmo, que aqui você é uma referência mais forte, você está de fato referenciando um objeto que existe em outro lugar. Mas
Isso aqui é detalhe e varia de como você implementar a sua modularização. E isolar módulos te ajuda a pensar em comportamento e não dados. Isso aqui é um problema muito clássico de quem acabou de sair do CRUD e está lidando com aplicações que têm um pouco mais de comportamento. Que é aquele exemplo do checkout, primeiro exemplo. Tudo são registros no banco de dados e nada tem comportamento. E aí você termina com um modelo muito anêmico, onde tudo são dados, você só fica passando dados de um lado para o outro, que é basicamente o oposto do que a gente quer com orientação a objetos. Então, algumas sugestões aqui rapidinho. O acoplamento dentro do módulo, para mim, é menos preocupante do que o acoplamento entre os módulos. É sempre de bom grado você expor o mínimo possível na API de cada módulo. Ou seja, não expõe mais do que você precisa. Se um novo módulo precisar de mais informação, você adiciona. Mas não tem por que você ficar adicionando coisas sem necessidade. Quando você for fazer comunicação entre módulos, sempre dependa da API pública daquele módulo. E tem alguns jeitos de garantir isso, que a gente vai ver já já, mas tenta manter isso em mente. Um dos maiores problemas de arquitetura modular é você poder implementar estratégias diferentes. Então, novamente, se você tem 5 módulos, cara, não acho que faz sentido um módulo ser implementado agrupando por tipo, um módulo ser implementado tudo junto e um estilo DDD. Escolhe alguma coisa padrão para o seu projeto e segue aquilo. E, de forma geral, tenta não bater em tabelas, por exemplo, que pertencem a outros módulos. Aqui você gera um pouquinho mais de complexidade, fica um pouquinho mais chato, mas você garante que você não vai ter esse acoplamento forte entre os módulos. E use DepTrack. O DepTrack é uma ferramenta de análise estática que te permite definir regras de comunicação dentro da sua aplicação e, por exemplo, você pode garantir que seus módulos só vão acessar a API pública de outros módulos. Infelizmente, não dá tempo de falar muito de DepTrack aqui, mas vale a pena dar uma olhada. E, basicamente, isso. Fechou. Eita, agora sim. Valeu demais, Matheus.